E sobre a economia de energia, é muito importante porque, tanto para a gente, né, assim, o horário que a gente vai atender aquele paciente, às vezes o horário que a família fala, de manhã é melhor. Aí a gente chega lá na casa e o paciente de manhã está sonolento, não está com vontade de fazer nada, e até para as próprias atividades de vida diária. Às vezes o cuidador fala, porque é a tarde que eu dou banho, ele nunca quer, mas colocar o horário do banho para amanhã, às vezes ele está mais disposto, aí ele aceita melhor. Né? Eu chego de manhã, ele está com sono. Se eu chegar à tarde, então, será que é um horário melhor para ele dar conta das atividades que eu vou realizar com ele? Então, isso é muito importante a gente observar e também orientar os cuidadores. Só uma adendo, essa questão de economia de energia, muitas vezes o paciente que se cansa muito rápido por uma DPOC, por exemplo, a gente consegue, só modificando o mobiliário, aproximando o quanto ele vai andar, o quanto ele vai fazer, colocar coisas mais baixas, copos mais leves, ele já consegue realizar uma atividade com menos cansaço e autonomia do que sem essas adaptações. Isso também. Não, é só porque eu vou dar um exemplo também disso que fala da economia de energias de DPOC. É interessante que eu sou especialista em fisioterapia respiratória, então atendo muito paciente de DPOC. Uhum. A nossa visão ela é muito mais voltada para a reabilitação, né? Então a gente trazer o paciente novamente, né, ganhar força muscular respiratória, reduzir dispneia. Então a gente como fisioterapeuta tem muito essa visão. Uhum. Existe isso na minha experiência, não sei se o Pedro nos artigos trazem, né, a ergonomia, a economia de energia como uma estratégia terapêutica, principalmente nos pacientes que estão muito avançados, né, na doença e que não se encaixa mais na reabilitação propriamente dita. Então, Sim. de fato, é melhor que ele tenha qualidade no sentido de melhor economia de energia, de adaptações do ambiente, para que ele tenha mais autonomia com menor gasto energético e ele melhore, assim, a sua qualidade de vida. Porém, na minha prática, né, eu tenho 12 anos de vivência com esse perfil de paciente, não é comum esse tipo de abordagem, né, porque a nossa visão é sempre mais de reabilitação. Se o Pedro estivesse aí, não sei se ele está presente, eu gostaria de ouvir também a experiência dele. Mas eu achei muito interessante essa sua fala sobre economia de energia. Achei fantástico. A Thali vai trazer, né, Thali, um caso clínico. Sim. Isso que o Pablo falou é interessantíssimo, né? Que vocês trouxeram. A gente não vê, na verdade, enquanto vocês falavam aí, meninas, eu vejo a grandeza do tamanho da terapia ocupacional em trabalhar conjuntamente, né? Não há pelo menos eu acredito que não há necessariamente a ideia de que a gente tem que trabalhar a parte de reabilitação e depois partir para uma ideia de melhorar a funcionalidade mais fina ali. Acho que isso aí poderia ser trabalhado de forma conjunta, de forma paralela, inclusive. Não sei se vocês concordam com isso. Poderia, não, deveria. Deveria, exatamente, deveria ser trabalhado assim. Porque o final, na hora que o paciente, o que o Pablo falou é interessante, né? O paciente ele chega com a proposta de melhorar. O paciente, em nenhum momento, ele chega para a gente e fala assim, eu quero melhorar a minha força muscular respiratória. Eu quero melhorar a minha distância de caminhada em 6 minutos. O paciente não chega para a gente falar isso. A família também não tem essa queixa, né? Sim. A queixa, muitas vezes, eu quero que meu pai volte ao normal. Eu quero que meu pai, minha mãe, volte a fazer o que ela fazia antes. E, às vezes, a gente fecha os olhos para isso, né? Vocês estavam falando aí, e aí eu vou partir para talvez algo mais polêmico. Né? Não polêmico, mas o que é que eu vejo? Eu vejo que, muitas vezes, na ausência de um terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, às vezes, ele termina querendo fazer algo que ele talvez não tenha tanto domínio, tanta expertise, e termina tentando entregar algo que poderia ser entregue de forma muito melhor pelo terapeuta ocupacional. E aí, às vezes, isso não é muito culpa do fisioterapeuta somente, mas talvez culpa do terapeuta ocupacional. Cadê eles? Cadê? Cadê eles? Cadê nós?
para fazer esse trabalho que é essencial. Porque no final, eu quero que o meu paciente, está falando de economia de energia, né? Mas no final o paciente ele quer tomar banho bem, né? Sim. Tem que ter aquela movimentação de tomar um banho bem, de vestir uma roupa bem, né? E a gente imagina que só pelo fato dele ter melhorado uma força muscular respiratória, isso se traduza em uma melhora de função dela, e muitas vezes não acontece. E muitas vezes o paciente se frustra, né? De que não conseguiu fazer, não conseguiu atingir o que ele queria atingir, mas as variáveis funcionais de fisioterapia todas foram melhores. A gente reavalia o paciente, né, Pablo? E melhora. Perfeito. Só que no final, aquilo ali não está sendo entregue. Pô, eu não estou carregando o meu método do jeito que eu queria. Como é que ele vai aplicar essa melhora no dia a dia dele, né? Acho que essa Tá entendendo? Exatamente.